Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. E hoje quem vai apresentar a mensagem é o homem do Pra Pensar, pastor Flávio Borges. Olá, bom dia a todos, a Sala 57, que maravilha, podemos estar juntos mais uma vez. Obrigado, pastor Fernando Flores, pela apresentação. Estou muito feliz porque hoje essa é uma data muito especial para mim, o dia de hoje, 22 de setembro, né? 22 de setembro é a data em que eu fui batizado, né? Foi um presente de Deus, a oportunidade de falar, né? De pregar na Sala 57, no dia que eu completo, irmãos, 40 anos de batizado. Olha aí que negócio especial, né? 40 anos que eu fui batizado. Meditando aqui na mensagem que tínhamos preparado para hoje, aí o Espírito Santo me moveu a mudar, né? Mudar o que eu queria pregar, né? 120 anos da Bahia, 40 anos de batizado. Me lembrei da história de Moisés, né? Moisés, a Bíblia diz, no livro de Deuteronômio 34, verso 7, que Moisés viveu 120 anos. Estevão, antes de ser apedrejado, ele conta a história do povo de Deus, ele fala de Moisés, e ele divide o período de vida de Moisés em 3 períodos, ambos de 40 anos, né? 40 anos no Egito, ali no capítulo 7, né, Deuteronômio, Atos 7, versos 22 e 23, né, ele diz que que Moisés passou desde o nascimento até completar 40 anos no Egito, né, dividido ali entre a casa de Joquebede, sua mãe, e a casa de Faraó, né, no palácio de Faraó, 40 anos. O segundo período, ele passa no deserto de Midian, né? 40 anos no deserto de Midian, versos 29 e 30, né? E o último período de Moisés, 40 anos também, foi guiando o povo de Deus no deserto, né? Então, em Atos 7, está no versículo 35 e 36. Então, é bem dividido, né, esse período. Um ponto negativo ocorreu no final do primeiro período, quando ele completou 40 anos. A Bíblia diz que ele. Estou só apenas historiando, né, para a gente entrar no nosso tema central, né, apenas criando um pano de fundo, né, para, para, para a mensagem desta manhã. Então, o livro de Êxodo, capítulo 2, mostra que Moisés saiu, enquanto era o príncipe no Egito, né, e ele saiu para ver seus irmãos, como estavam seus irmãos, o que mostra que ele tinha consciência de quem ele era e porque ele tinha consciência. Porque foi uma criança bem formada. A sua mãe, eu penso que Joquebede aproveitou muito bem aqueles anos que passou com seu filho, amamentando seu filho e ensinando seu filho a sua fé, a sua religião. E dizia para ele, Moisés, você só pode ser o libertador. Pelo que, da maneira que aconteceu, a sua libertação no rio, você cair diretamente no colo de Faraó, e Faraó querendo matar todas as crianças e poupou a sua vida, é porque Deus tem um plano na sua vida, Moisés. Você não pode esquecer isso. Você vai crescer, vai se tornar famoso, é muito rico, você é filho do Faraó, você pode ser até um faraó. Você está na linhagem agora para ser um faraó. Mas não esqueça quem é você. Não se esqueça a sua origem. O senhor Quebede foi ensinando para ele, né? Ao ponto que quando ele está 40 anos, o que a Bíblia ensina, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e se tornar velho. 40 anos não está velho ainda, né? Mas ainda quando estiver já com idade, não vai se desviar, porque Moisés não se desviou daquele ensinamento. Ou seja, ele não esqueceu daquele ensinamento. Aquele ensinamento ele não conseguia se desviar. É isso que a Bíblia está dizendo. Alguns pais ficam
tristes, né? Porque eu ensinei o caminho, mas hoje está fora da igreja. Mas a promessa bíblica é que não vai sair da igreja, não. É que ele não vai conseguir se desviar daquele caminho. Ele sai fora, mas o caminho está atrás dele o tempo todo, né? Essa é uma grande esperança para os pais que têm os filhos que estão distantes, né, da igreja. Você ensinou, fez a sua parte, confie. Ele não vai, o ensinamento vai persegui-lo, né? No primeiro período, ele saiu para ver os irmãos, ao completar 40 anos, e viu ali um egípcio maltratando um hebreu. O coração de hebreu não aguentou e ele matou aquele egípcio com as próprias mãos. E após ser descoberto, aí ele fugiu. Ele foi parar em Midian, e a gente conhece essa parte da história, né? Foi parar em Midian. Moisés estava sendo preparado para ser o faraó, ao que tudo indica. Eu não sei como é que seria se Moisés fosse faraó. Talvez nós não tivéssemos o êxodo como aconteceu. Eu fico assim, imaginando como é que seria, né? Supondo, especulando como é que seria. Eu penso que Moisés seria o faraó e com a consciência que ele tinha de quem ele era, aquele libertador, quando chegasse no tempo certo, ele iria instruir os egípcios, ia dizer, olha, eles estão há muito tempo aqui e eles vão ter que voltar, porque o Deus deles tem um plano para a vida deles, e não é aqui. É numa terra que Deus preparou para ele. Então, vamos mandá-lo de volta para a terra de Canaã. E eu fico imaginando aquele povo grandioso, né, saindo do Egito com toda a pompa, com os cavaleiros e carros de Faraó acompanhando, protegendo, né? Não ficariam, talvez, rodeando na península do Sinai por 40 anos. Talvez passasse ilesos pela, pela Pentápolis, né? Pela Pentápolis filisteia, né? As cidades fortificadas dos filisteus que eles tiveram que desviar, passar ali por dentro. E os filisteus, diante dos carros de Faraó, não iriam nem mexer uma palha. Talvez chegassem 40 dias, como era o tempo, né? Para chegar em Canaã. E tivesse toda a estrutura de Faraó, porque Moisés era o Faraó. Mas Moisés não teve paciência de esperar o plano de Deus se cumprir na sua vida. E ele se tornou um exemplo daqueles que tentam fazer com que o plano de Deus se cumpra mais rapidamente, como Abraão antes dele, né? E outras pessoas fizeram, né? Como Sara fez, né? Então, o plano de Deus, a primeira lição que a gente aprende dessa história de Moisés é que Deus tem um plano para a nossa vida e a gente apenas devemos nos submeter a esse plano. E sem questionar, deixar Deus nos guiar, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, talvez seja o salmo que eu mais recito, né? Salmo 37, verso 4 e 5. Agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? A renúncia. Então Moisés estava sendo preparado para ser faraó, mas pegou tudo aquilo e jogou na lata do lixo, né? Ele tinha consciência da sua missão, sim. Ele experimentou fracasso quando teve que fugir para Midian, sendo preparado para ser um faraó, agora se torna um mero pastor de ovelhas. Com todo respeito, né, aos pastores de ovelha, né? Mas alguém estava sendo preparado para ser um faraó. E agora um pastor de ovelhas, né? E ele talvez tenha ficado durante todo aquele período, ali, desde os seus primeiros 40 anos, imaginando, poxa, se eu tivesse feito diferente. Ele passou 40 anos em Midian e provando o gosto amargo do fracasso, da decepção, da desilusão. Pois eu sou o libertador de Israel. Onde é que eu estou? Onde eu vim parar? Vim parar no deserto. Eu estava lá no lugar certo, no ponto certo,
para libertar o meu povo. Onde é que eu vim parar? E o povo continua lá escravizado. E Moisés foi bebendo cada gota dessa decepção, dessa frustração, por conta de um erro cometido lá atrás, de uma precipitação, né? Essa seria uma palavra. Quantas vezes, né, nós nos precipitamos, até na vida espiritual, nos precipitamos, muitas vezes, e cometemos erros, os quais nos acompanham durante muito tempo. Moisés passou 40 anos, irmãos, bebendo aquela taça amarga da tristeza, da angústia. Fazer as coisas de Deus, nossa própria força ou sabedoria, vai levar sempre à frustração, frustrar o plano de Deus. Olha, nós não podemos frustrar o plano de Deus. O plano de Deus vai se cumprir, mas nós temos a capacidade de frustrar o plano de Deus para a nossa vida. E Moisés estava percebendo isso durante aquele período, né? Então, enquanto ele estava ali, na sua angústia, ele teve a oportunidade, né, de ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, ali, no deserto de Midian. Eu creio que Deus o levou para ali com esse objetivo. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, né? Para que possamos refletir, né, sobre o seu plano, sobre o seu amor, sobre o seu cuidado, sobre a natureza, né? Então, esse período ali em Midian, aqueles 40 anos, já que Deus é especialista em transformar maldição em bênção, né? Maldição em bênção. E José diz isso, né? É José quem fala: vocês intentaram mal contra mim, ele falando dos seus irmãos, né? Está lá em Gênesis 50, né, verso 20. Vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou em bênção. Essa é a especialidade de Deus, né? Moisés fez tudo errado, pegou o plano de Deus, jogou na lata do lixo, mas Deus pega aquele erro de Moisés e transforma numa bênção ali em Midian. Ele teve a oportunidade de passar 40 anos no deserto, a sós com Deus. Não tinha pessoas o tempo todo para conversar, guiando ovelhas. As ovelhas não conversavam com ele. Ele apenas as observava. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Eu acho que foi de tanto observar a mansidão e a humildade das suas ovelhas, né? E Moisés foi crescendo no conhecimento do Deus de Israel, do Deus de sua mãe, no Deus de Joquebede. Ele foi crescendo no conhecimento. A experiência como pastor de ovelhas foi uma bênção na vida do homem de Deus. Aquele estava sendo preparado em artes marciais, em todo o conhecimento e ciência do Egito. Agora estava aprendendo ali, na solidão das montanhas de Midian. Estava aprendendo do Deus de Israel. Que Deus maravilhoso, né? Que muitas vezes nos coloca no deserto para nos ensinar, para nos preparar, muitas vezes para a missão da nossa vida. Foi ali em Midian que Moisés escreveu o primeiro livro da Bíblia, o livro de Jó. Aqui não são especulações, são comentários de Ellen White, né? Ele escreveu o livro de Jó. Ali em Midian, ele escreveu, ali embaixo ela diz assim, que ali sob o céu, né, estrelado em Midian, ele teve a visão do Gênesis. Deus mostrou para ele a Gênesis desse planeta. E ele escreveu Gênesis ali em Midian. E ali em Midian, Moisés escreveu o primeiro salmo da Bíblia. O salmo mais antigo da Bíblia. Não é de Davi, ou daqueles músicos que aparecem lá, Asaf e outros, né? Ou Salomão. O primeiro salmo da Bíblia é escrito por Moisés, o salmo mais antigo. E é no Salmo 90 que eu queria concentrar a nossa atenção. A partir de agora, quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 90. Este que é o salmo mais antigo da Bíblia, como eu disse. Por quê? Porque foi escrito por Moisés. Salmo 90 é um salmo que muitas vezes é lido em cerimônias fúnebres, né?
Mas esse salmo aqui tem algumas lições que gostaria de me distrair nesta manhã. Salmo 90. Ele escreveu o Salmo 90, eu quero ler o Salmo 90. Daqui a pouco vamos ler, né? E ele escreveu, como eu disse, quando ele estava em Midian, e ele estava no finalzinho do segundo período, né? Do segundo período, ou seja, ele já estava por completar 80 anos, né? Primeiro período, 40 anos no Egito, aí os primeiros começam 40 anos já no Midian. Final do período, estava com mais ou menos 80 anos. Já era um homem idoso, nasceu com 63. Eu sou um homem idoso, Moisés. 80 anos já, por completar ali, né? Já estava no finalzinho. Estava triste, estava frustrado, corroído pelo sentimento de culpa, em ver seus irmãos ainda sofrendo. Ele não via, não estava lá, mas ele sabia que continuava em sofrimento, talvez até pior, pior do que ele havia deixado. Ele acreditava que havia frustrado o plano de Deus para a sua vida. E ali escrevendo, ele, tendo, né, a inspiração de Deus, ele escreveu os primeiros versículos, né? No versículo de 1 a 6, ele diz que Deus é eterno. De 7 a 11, aí ele diz que o homem é finito, né? O homem é finito. E daí, nos versos finais, Moisés faz 7 pedidos, e dos quais vamos destacar apenas 3. 3 desses pedidos, né? No verso 13, ele faz o primeiro desses 3 pedidos que eu destaquei, né? Ele diz assim: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Observe que Moisés ele tá muito ciente do que está acontecendo lá no Egito, né? Ele sabe que seu povo continua sofrendo. Os servos de Deus continuam sofrendo. Enquanto ele está ali no bem bom, né? Está no bem bom. Midian já tem uma esposa, já tem uma família, já tem um sogro que o ama, que o respeita, já aprendeu a amar os animais, já está com a sua vida espiritual no auge, na sua relação com Deus. Mas o povo está lá sofrendo. Ele diz: volta-te, Senhor. O Senhor abandonou, me abandonou e abandonou o seu povo. Volta-te, Senhor. Até quando? Até quando? Esse é o primeiro pedido de Moisés, né? Aí ele faz aí o segundo, né, dos pedidos destacados, versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligidos, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Moisés está fazendo um pedido aqui muito ousado. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho 40 anos de sofrimento aqui no Midian. Sofrimento pela culpa, porque desperdicei a minha oportunidade. A chance que o Senhor me deu de ser o libertador do meu povo, eu joguei na lata do lixo. Eu estou 40 anos sofrendo aqui. Aí ele disse: Senhor, alegra-nos. Me alegre por tantos anos, como é? Por tantos anos, alegra-nos por tantos dias, quanto fomos afligidos. Agora me dê agora 40 anos também. Eu quero o mesmo tempo de sofrimento, eu quero de alegria. Olha o pedido dele, né? Me dê 40 anos de alegria, de prazer, de realização. Aí o verso 17, o último desses 3 pedidos, né? Na verdade são 7, né? Mas dos destacados, ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Aí ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quantos anos Moisés tinha aqui, irmãos? Olha o que ele diz aqui no, no verso 10. Ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70, e havendo vigor, como era o caso dele, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Nós voamos, a vida está acabando. Eu estava com 80 anos. Estava terminando o período, ele não sabia que o seu período, o seu segundo período, estava acabando.
está triste, está magoado consigo mesmo, está decepcionado, frustrado, sentimento de culpa, remorso, porque cometi esse pecado. Mas existem pecados que são cometidos que às vezes a gente passa a vida todinha remoendo esse pecado por conta das consequências. Às vezes as consequências são muito duradouras, né? A gente passa muito tempo com aquilo pesando ao coração, né? Bebendo as consequências dos nossos erros. E o que Moisés está ali é dizendo, Senhor, tenha compaixão dos teus servos lá. Senhor, me alegre outra vez. Senhor, me dê uma nova chance. Me dê uma outra chance. Eu fico imaginando Moisés escrevendo o Salmo, né? Registrando, né? Porque o Salmo já tava na mente dele, né? Mas ele passa a registrar. Eu não sei se em um pergaminho, não sei, numa folha de papiro, eu não sei onde é que ele estava escrevendo, mas eu imagino ele sentado numa pedra, uma outra pedra maior à frente, como se fosse uma mesa, e ele ali escrevendo, carregado de emoção. Os olhos cheios de lágrimas, especialmente quando chega nesse finalzinho aqui, ele não aguenta, ao encerrar, ele dizer, confirma, Senhor, as obras das nossas mãos, confirma o chamado que você me fez, mais uma vez. Eu imagino Moisés jogar de lado aquele matéria que ele estava escrevendo, jogar para o canto, e dizer, o que é que eu estou pedindo? O que é que eu estou pedindo? Eu sou um homem velho, meu tempo acabou, já passou tudo. Eu tinha que ter feito certo naquele momento, agora no final, agora acabou. Eu fico imaginando ele chorando, ele se derramar mais uma vez. Né? Eu acho que ele chorava muitas vezes. Ele chorou mais uma vez. E eu fico imaginando que foi exatamente naquele momento que ele está chorando, ali angustiado, que ele olha para o lado e vê uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Uma sarça, um arbusto que está pegando fogo, mas não consome as folhas, continua lá, pegando fogo. Ele diz, que negócio estranho aquilo. Acho que ele achou estranho aquele fogo ali no deserto, né? Ele disse, vou apagar antes que esse negócio aqui aumente, né? Ele se aproxima, quando vê, percebe que não aumenta, não diminui. A sarça não se consumia. E ali, enquanto ele está bem pertinho, ele ouve uma voz saindo lá de dentro, dizendo, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Mas, mas quem é que está falando? Ele fica olhando por lá, procurando quem está falando. Sou eu, Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Joquebed, o teu Deus que está falando, Moisés. Você não quer uma nova chance? Vem, Moisés, que eu te enviarei a Faraó. Fui eu quem fiz a boca do homem, não importa, Moisés, se você tem 40 anos, se você já esqueceu até o idioma, que o único idioma que você conhece agora é o ovelhês, não importa, Moisés. Eu vou te enviar outra vez a Faraó. Confie em mim. Se não quer uma segunda chance, tá aí, Moisés. Vou te dar a nova chance que você pediu. A segunda chance que você pediu. E aqui começa, irmãos, o último período da vida de Moisés. Os últimos 40 anos. E eu não tenho dúvida que foram os melhores da sua vida. Vendo os milagres do Senhor. Vendo o Senhor guiá-lo. Vendo as maravilhas feitas com o seu cajado, a vara que está nas suas mãos. Deus realizou todos os milagres com grande poder, através do seu servo Moisés, com a vara na mão, a vara de pastor. Era um pastor guiando o seu povo, o povo de Deus, um instrumento de Deus. Sem dúvida, se cumpriu o pedido de Moisés. Os três pedidos foram cumpridos. Tem compaixão do seu servo, tá bom, eu tenho compaixão, vou tirá-lo agora e vou mandar você de novo para lá. Alegra-nos por tantos anos quanto nos tem afligido. 40 anos de sofrimento aqui, pois é, vou lhe dar 40 anos de alegria, de prazer, de realização, de poder. 40 anos. Deus deu uma nova chance para ele e ele pôde cumprir
pôde cumprir a missão da sua vida. Você já passou pela experiência de Midian. Você já foi enviado para o deserto, às vezes por sua culpa, outras vezes não, por conta de circunstâncias, às vezes por conta de terceiros, né? José foi preso e não era culpa exatamente dele, né? José foi ser escravo de Potifar, mas foram os irmãos, como ele diz, que tentaram mal contra ele, né? Às vezes é por culpa nossa mesmo. Às vezes nós caímos no deserto, caímos em Midian, por nossa própria culpa. Parece que dói mais. Quando a gente tem a consciência de que não fiz nada, né? Parece que dói menos, né? Eu comecei o meu ministério no estado do Pará, distrito de Igarapé-Miri, lá no leste do Pará. Um distrito ribeirinho, irmãos. Igrejas na beira do rio. Na beira do rio. Ali foi ali que eu aprendi a ser pastor, né? Eu comecei a aprender ali. Os irmãos, aqueles irmãos queridos me ensinaram ali a ser pastor. Tiveram paciência comigo. Foi ali que eu dei as minhas primeiras cabeçadas, né? Cometi meus erros e meus acertos, né? Ali. De Garapé-Miri, ou melhor, do Pará, né, que eu passei em Garapé-Miri, passei em Santarém, Itaituba, Jacundá. Do Pará fui para Rondônia, igreja de Nova Brasília, em Paraná. Depois fui para a igreja de Novo Cacoal, na cidade de Cacoal. Passamos 4 anos em Rondônia, 9 anos no Pará. Depois o Senhor me trouxe de volta para o Nordeste, a cidade de Aracaju, a querida igreja Augusto Franco, né? Em Aracaju, passamos ali 3 anos. Depois, finalmente, o Senhor me trouxe para a Bahia de volta, 2014, Cândido Sales, cidade querida, o lugar onde passamos a maior parte do nosso ministério. Passamos 4 anos. Uma cidade e uma igreja também inesquecível, como todas as outras, né? Como eu falei, a gente só consegue acumular, né? Não substitui, né? Cândido Sales, 4 anos maravilhosos. Depois voltamos para mais pertinho de Salvador, Recôncavo, Cruz das Almas. E foi em Cruz das Almas que, há 5 anos atrás, eu entrei pela primeira vez aqui na Sala 57, né? Pelo convite das irmãs, especialmente irmãs, né? De, de Cruz das Almas. Começou a pandemia, estávamos em Cruz das Almas. Durante a pandemia, fomos transferidos para a querida cidade de Santo Antônio de Jesus. E os irmãos devem lembrar que eu pregava com a companhia de um galo cantor, né? O meu solista era o galo, enquanto eu pregava aqui, o galo cantava, era Santo Antônio de Jesus. E alguns achavam, acreditavam, que esse galo era meu galo, né? Que eu morava em uma fazenda. O pastor via um lugar maravilhoso, uma fazenda, o galo canta o tempo todo lá. Mas não, eu morava na cidade, num prédio, e lá embaixo, numa casa vizinha lá embaixo, tinha um quintal que ele tinha um galo. E aquele galo gostava de cantar muito quando eu estava na sala 57, né? Em Santo Antônio de Jesus. Quando estava para completar 3 anos, no meio do ano 2023, aí eu recebi um chamado, né? Um chamado para Pernambuco. Eu estava fazendo meus planos, né? Vai faltar 4 anos, né, para eu jubilar, que eu jubilo em 2027. Então, 2023, falta só 4 anos. Certamente esse aqui não vai ser meu último distrito, né? Porque eu terei que passar uns 6 anos aqui, né? Mas certamente eu vou jubilar aqui bem pertinho de casa. É um distrito aqui perto. Já tinha conversado com alguns, né? Que eu gostaria de terminar o mais próximo possível de Salvador, né? Eu queria estar em Salvador. Porque eu queria ter uma obra para fazer com os meus, né? A gente passou muito tempo longe, né? O tempo aqui já está indo embora, né? Os 25 minutos que eu coloquei aqui. Então, eu disse eu que precisava de ficar mais pertinho, ser pastor pertinho dos meus, né? Isso que eu queria. Eu fui pastor de paraense, pastor de rondoniense, pastor de sergipano. Eu queria ser pastor de baiano, mas eu queria ser pastor de soteropolitano. Esse era
Esses eram os meus planos, né? Eram os meus planos. Mas chegou um chamado para Pernambuco. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer em Pernambuco, a essa altura do campeonato? No apagar das luzes? Eu passei tanto tempo longe de casa. Por que que Deus agora me manda lá para tão longe? Mas eu confesso que eu saí muito triste. Eu cheguei na cidade de Carpina, onde estava o meu distrito, o querido distrito do Cajá, 12 congregações. Eu cheguei triste, eu falei isso com os irmãos. Irmãos, olha, eu estou aqui. Mas meu desejo era ter terminado em casa. Mas se Deus me trouxe para cá, porque ele deve ter algum plano, né? Na verdade, estou aqui, mas eu queria estar em Salvador. Minha mãe ainda estava viva, né? O meu pai está vivo, ambos aí com minha mãe que estava por completar 90 anos. Minha mãe descansou este ano ainda, né? Com 90 anos. Eu queria ficar pertinho deles, eles estavam velhinhos, né? E eu falei isso com os irmãos, abri o coração, né? Disse para eles e tal. E esses irmãos disseram, pastor, que vai ser, o senhor vai terminar aqui, vai ser um privilégio para nós se eu terminar aqui. E os irmãos me amaram ali, irmãos. Me amaram. E eu fiquei pensando, poxa, Deus me trouxe para cá. Por quê? Porque ele queria me dar um presente, um mimo, né? Lá em Pernambuco. Eu digo lá porque eu não estou mais lá, né? Porque agora no mês de julho, eu recebi um chamado, né? Para voltar para casa, voltar para Salvador. E fiquei pensando, falei isso com os irmãos, acho que Deus me trouxe aqui antes de voltar para casa para terminar, voltar para terminar o ministério institucional, né? Deus queria me dar um presente. E me cercou de carinho, irmãos, ali em Pernambuco, como em outros lugares, né, que eu passei também. Me cercou de muito amor e muito carinho. A ponto de que quando recebi o chamado, o secretário disse para mim, Flávio, a Bahia está te querendo te levar de volta. Aliás, já voltou o chamado. Eu fiquei num misto de muita alegria e de tristeza, a ponto do meu presidente, o pastor Paulo Qui, lá em Pernambuco, dizer: Flávio, você ficou feliz? Eu disse: eu fiquei. Ele disse: não parece, porque eu estava muito apegado ali aos irmãos. Ele nos tratou a nossa família com muito carinho, né? E eu disse para eles, irmãos, Deus me trouxe aqui porque ele queria me dar um mimo, né? Um mimo antes de concluir tudo, né? Mas o mimo do Senhor é maior. Foi maior do que a gente imagina, né? Bem maior. Eu recebi um convite para voltar a Igarapé-Miri. Meu primeiro destino, a origem. Voltar à origem. As duas coisas vieram juntas, né? O chamado, o convite para pregar na Campal de Igarapé-Miri, de estar presente na Campal de Igarapé-Miri, que estava completando 25 anos. E por quê? Porque eu sou fundador, pioneiro da Campal. Eu, juntamente com os meus irmãos ali, somos pioneiros, nós construímos a sede de acampamento. No ano 2000. O tema é Tempo de Ver Jesus. Ano 2000. E recebi o convite, o presidente do campo, pastor Wellington, lá da AMPA, pastor Flávio, a igreja que o pastor esteja lá, de completar os 25 anos. Jubileu de prata da Campal, do Curupéré. Irmãos, que alegria. E ver as duas coisas juntas. E voltar para a Bahia, as duas coisas juntas. Saí de Salvador e fui para Belém do Pará. Dormi na AMPA, que é meu primeiro campo, né, na época era a ABA, Associação Baixa Amazonas. Agora a AMPA, tive o privilégio de dormir na AMPA de novo, irmãos, ali. E os pensamentos disparando, começou tudo por aqui. Quando fui pastor da igreja do Marco, voltei e vi a igreja do Marco, a minha igreja onde tudo começou, quando fui pastor auxiliar do pastor Montano de Barros e pastor Gilson Brito. Olha que Deus maravilhoso. Fui na escola que meu filho Henrique estudou, Grão-Pará. Fui no prédio que a gente morou quando chegamos no Pará. Dormi também na casa do pastor Moraes. Minha ovelha, Moraes foi minha ovelha. Meu obreiro bíblico,
que incentivamos para o Ministério. Moraes hoje é o departamental de Ministério Pessoal da Missão para Amapá, na casa dele, na MPA, Missão. Olha que presente que Deus me deu. E ainda tive o privilégio de adentrar outra vez na comunidade do Curuperé, na região da cidade de Abaetetuba. E ali, irmãos, eu pensava que os irmãos já tinham me esquecido. Já tinham me esquecido lá. E ali foi uma outra overdose de amor, de carinho. Pastor, a gente nunca se esqueceu da música que você cantava aqui, do seu jeito de vestir. O irmão Santinho, foi quem cedeu o terreno, ele disse: o pastor era fininho. E quando a gente olha a foto, de fato era muito fininho, muito magrinho. Né? E alguns disseram: pastor, agora está forte, bonito, né? Eu digo: mas já era bonito naquele tempo, né? Muito carinho, irmãos. Depois da Campal, olha só que maravilha, né? Os irmãos organizaram lá um passeio. Eu andei de novo pelos rios, eu costumava andar de voadeira, de outras embarcações. Os irmãos me levaram para uma comunidade, porque o distrito de Garapé-Miri cresceu muito e dividiu. Meu distrito dividiu várias vezes lá. Esses 25 anos fez muito bem para a Igreja Adventista naquela região. Eu tenho umas fotos aqui, eu não sei como é que eu queria mostrar pelo menos 2 fotos. Dá para ver, irmãos? Sim, tá dando para ver. Ok. Então, essa foto aqui, irmãos, é numa igreja no Rio Piquiarana. Dá para perceber mais ou menos o tamanho dessa igreja. Uma igreja muito suntuosa, com ar-condicionado, com bancos acolchoados. Uma igreja ribeirinha, na beira do rio. Um lugar paradisíaco. Eu fiquei fascinado quando vi essa igreja e outras igrejas. Eu conheci lá a igreja da Vila Maiauatá. Eu estava indo em direção à Vila Maiauatá quando paramos nessa igreja. A igreja Piquiarana que eu não conhecia ainda, né? Tem uma outra foto aqui, foi o que me chamou a atenção para resolver mostrar essas fotos aqui. Deixa eu ver como é que eu faço agora para passar para outra foto. Essa foto aí, essas 2 irmãs aqui, irmã Maria e irmã Conceição. O nome que foi me dado dela não foi Conceição, foi um outro nome, um nome menor. Mas eu perguntei para o pastor do distrito lá, para me lembrar o nome das 2, né? Que eles me falaram lá na hora. Eu fotografei e terminei esquecendo o nome dessa irmã mais morena aqui do lado. O que me chamou a atenção é que quando eu cheguei, que eu aportei, né? Com o barquinho, paramos na igreja. Essa irmã Maria, ela disse: pastor Flávio Borges, da sala 57. Lá dentro do rio, irmãos. Ela disse: tem uma outra aqui que também é a sala 57. Aí trouxe essas 2. De novo, vou tirar uma foto. Eu quero mostrar para os irmãos da sala 57 que na região ribeirinha do Pará tem muita gente que assiste. Ela disse: não, mas não é só a gente, não. O que veio trazendo o barco, meu irmão Abel, ele também é da sala 57. Em Belém, várias pessoas me reconheceram, pastor Flávio da sala 57. No Curuperé, lá em Garapé-Miri, muitos reconheceram a sala 57, o que mostra o grande alcance. E eu não tinha noção exata disso, né? O grande alcance da sala 57. Deus, no final do meu ministério, Deus disse: você quer terminar na Bahia? Em Salvador? Eu vou te levar para lá. Eu estou fazendo uma semana de oração. Comecei no domingo, no sábado, né? Numa igreja, a igreja Marta Senha. Inclusive, fiz até um desafio, porque meus irmãos, o desafio de ontem era hoje entrar na sala 57 e assistir. E tem muita gente lá que já assiste a sala 57, né? Então, Deus me deu o mimo que eu estava pedindo e a oportunidade
a oportunidade para que eu pudesse realizar o sonho do meu coração, é poder ser pastor dos meus. Voltemos à história de Moisés para a gente finalizar, que estamos avançando muito. Não importa os erros ou talvez as circunstâncias, né, que levaram você para o deserto. O que importa é que precisamos lembrar que no deserto o Senhor continua guiando a nossa vida, mesmo no deserto. Às vezes ele permite o deserto porque ele quer nos ensinar lições. Talvez você esteja hoje no deserto. Talvez você esteja hoje em Midian. Talvez você esteja sendo corroído pelo sentimento de culpa, de erros que você cometeu. Por conta dos seus erros, talvez, um casamento acabou. Por conta dos seus erros, talvez, seu emprego, se perdeu. Está tendo dificuldades hoje. Talvez por conta do seu erro, você perdeu credibilidade com alguém, com a igreja. Não importa o que aconteceu, não importa quantos anos você tem passado, quanto tempo você tem passado, sorvendo o gosto amargo da decepção, da frustração, do remorso, do sentimento de culpa. Não importa quão longe nós podemos ir, o Senhor vem sempre atrás de nós. Para Moisés, ele apareceu numa sarça, né, emblemática, né? Para mim, o Senhor apareceu em enviar-me para Pernambuco, para Igarapé-Miri, meu primeiro distrito, Belém do Pará, trazer de volta para a Bahia e dizer: eu continuo guiando sua vida, guiando seu ministério, ainda tenho planos para você, ainda tenho sonhos para você. O Senhor talvez apareça para você hoje, nessa reunião, e dizer: não importa se você já completou 40 anos, não importa se você já tem 30 anos, vai ficar para titia? Não, eu tenho planos para a sua vida. Não importa o que você tenha feito de errado, o Senhor é capaz de transformar qualquer maldição em bênçãos. Ele fez isso na vida de Moisés, o seu servo, e Moisés teve a oportunidade de realizar o sonho da sua vida, ser, de fato, o libertador, legislador em Israel, o homem que entrou para a história do povo de Deus. Dos personagens mais conhecidos, mais famosos da Bíblia, Moisés. Não importa com onde você tenha ido, o Senhor ainda deseja usá-la. Não importa os seus pecados, Deus pode restaurar-nos. Talvez nesta manhã se encontre alguém que está frustrado, sim. Ou que tenha frustrado o plano de Deus para a sua vida. Alguém que talvez esteja longe de Deus, mais longe do que gostaria, do que deveria. Embora ainda diga assim: não, mas está tudo bem, mas o coração está magoado. Lembre, o Senhor ainda pode e ainda deseja usá-lo. A sua maneira, a maneira dele. Está você disposto, disposta a submeter ao Senhor, como Moisés fez, e pedir a ele uma nova chance? Se você estiver disposto a pedir uma nova chance para Deus, tome cuidado com o que você pede, porque Deus pode conceder. Deseja uma nova chance. Quantos nessa manhã querem dizer para Deus: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse uma nova oportunidade de fazer o que fiz errado até aqui. Eu quero fazer direito a partir de agora. Eu estou vendo as mãos levantadas aqui. Amém. Então, nós vamos orar, Pastor Fernando. Vamos Por orar. vontade, pastor.
Querido Pai, nosso Deus, de amor, de misericórdia, de infinita graça, a tua graça nos sustenta, nos enche de esperança. É o teu amor grandioso, um amor que nunca acaba, nunca diminui. O teu amor por nós, ele é de fato eterno. Obrigado pelo teu amor, demonstrado de diversas maneiras. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pelas tuas repreensões. Aqui estamos nós. Talvez aqui alguns de nós muito tristes, frustrados, decepcionados, assustados. Ó Deus Santo, nessa manhã, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor realize milagres outra vez. Milagres em nossa vida. Milagre na vida do meu irmão, da minha irmã. Que o Senhor restaure vidas nessa hora. Que o Senhor dê a certeza do teu cuidado, a certeza da tua salvação. Que nenhum de nós saiamos desta oração sem ter a certeza de que nós somos amados de Deus, que nós estamos salvos em Jesus Cristo, que nós fomos chamados para executar a tua obra. Ó Deus Santo, com essa consciência, nos usa outra vez em teu serviço. Não importa quão longe nós fomos ou estamos, usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Concede-nos o perdão, concede-nos a paz. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.